Bem-vindas ao Squadcast. Eu sou a Franciele Balém, fundadora da The New Squad, uma comunidade que amplifica vozes femininas e potencializa negócios fundados por mulheres, e do Hub Squad Co, onde conectamos marcas, pessoas e projetos para criar experiências memoráveis e negócios extraordinários. Este é o espaço onde conversamos sobre empreendedorismo de um jeito diferente, sem clichês, sem repetições, mas com muita verdade. Aqui vamos falar sobre desafios, estratégias e as viradas de chave que fizeram a diferença na trajetória de grandes empreendedoras. No Squadcast de hoje, eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível, Leilane Sabatini, fundadora da Cansei Vendi. Mas antes dela se apresentar oficialmente, como eu sou muito fã de networking e conexões, eu vou contar para vocês como a gente se conheceu. Me conectei com a Leilane em 2018. Foi? Pelo Instagram. Então faz e marcamos um café na Oscar Freire. Foi, verdade, no Santo Grão. No Santo Grão. Marcamos um café e ali começamos a conversar sobre negócios. Eu ainda morava em Florianópolis, não morava em São Paulo. E eu já tinha a ideia de construir uma comunidade para mulheres fundadoras e eu já via a Lê como referência, né? Logo vocês vão entender por quê. E desde então, né, nos tornamos inclusive amigas, já viajamos juntas, já palestramos lado a lado em palcos. Então é muito bom ter você aqui, Lê, para a gente compartilhar essa sua jornada, essa sua trajetória de sucesso. Obrigada, muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, é uma honra sempre trocar com você, né? Eu adoro essas trocas entre mulheres que você promove muito bem, por sinal, então adorei. Ótimo, bem-vinda. E para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Você já comentou comigo que você era trader de energia, né? Sentava lá na mesa e fazia acontecer e depois empreendeu e faz acontecer todos os dias, né? Porque o empreendedorismo é isso. Mas conta para nós um pouco como que foi essa ideia, essa mudança de sair de ser executiva para empreender, criar seu próprio negócio. Então, é curioso que no meu caso, né, não tem receita de bolo, né, cada caso é um caso. No meu caso foi de uma forma bem não planejada. Enquanto eu era executiva, enquanto eu era trader, eu abri uma conta de Instagram para vender alguns itens pessoais meus e de algumas amigas próximas, que é o Instagram até hoje da Cansei Vendi. E esse negócio era um hobby para mim, né? Então eu tocava paralelamente à minha profissão principal, né? Que era de trading de energia. E, enfim, o negócio foi tomando forma, de uma forma bem orgânica mesmo, foi crescendo. E em determinado momento, eu não estava mais feliz naquela dinâmica, né, da minha vida executiva na época. E eu decidi fazer essa transição e virar uma executiva do meu próprio negócio e transformar ele, de fato, num negócio. Porque antes ele era super ainda amador, né? Era algo que eu fazia de uma forma bem despretensiosa, sem processos, não era uma empresa formal. Então, eu fiz essa transição de carreira e falei, tá, agora eu vou fazer esse negócio virar uma empresa, virar de fato um negócio, né? E isso foi ali, tem uns 7 anos que eu fiz essa transição, mas a Cansei Vendi existe já há 11 anos. Então foi um negócio super pioneiro, assim, na época não existia, né, o mercado de second hand como existe hoje. Lá atrás era outra história. Então você começou o seu negócio em paralelo, que acontece, né, com muita gente, que eu acho que até que é uma dica importante, né? Comece a estruturar, às vezes, o seu negócio em paralelo com o que você tem, porque a gente sabe que no empreendedorismo existe um time, né? Que é para realmente a gente entender o que o mercado quer, o que a gente vai oferecer. Então, eu sei, né, participei no passado da festa de 10 anos da Cansei Vendi, e como você mesmo falou, foi algo pioneiro no Brasil, né? Acho que lá fora, né, os brechós de luxo, o second hand, ele já está muito mais consolidado, né? E você veio trazer também um pouco desse movimento, né? Eu acho que a Cansei Vendi, além de ser uma empresa, né, que hoje você se
né, se comporta como uma empresa de tecnologia, que você Sim. tem, né, por trás, plataforma. É uma fashion tech. Uma fashion tech. Ela é responsável também por um movimento, né, que é um movimento de sustentabilidade. Total. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, nós, com alguns outros players, né, criamos esse mercado no Brasil, né? De 11 anos para cá, de fato, ninguém falava em moda circular, né? Esse termo é um termo muito novo ainda, muito recente. Então, second hand também, isso mundialmente falando. É um mercado ainda muito novo, que tem muito a se desenvolver. No Brasil, mais ainda, ele ainda é muito mais consolidado nos Estados Unidos e Europa do que no Brasil. Mas enfim, estamos aí, né, com todos os desafios do varejo e tudo mais, consolidando essa cultura, porque é, né, uma questão de conscientização de consumo, né, uma nova cultura de como consumir. Estamos nós e, obviamente, outros players do segmento também consolidando e estruturando cada vez mais esse segmento aqui no Brasil. Foi super pioneiro quando eu comecei, na verdade, quando eu fiz a transição de carreira, quando eu falei, não quero mais ser trader, vou tocar meu negócio, eu saí, assim, as pessoas, nossa, como assim? Ela vai sair, tipo, né, eu tinha uma posição que eu era bem remunerada, enfim, eu estava estável financeiramente, e de fato foi um movimento bem arriscado mesmo, até hoje ainda, eu penso, eu falo, meu Deus, mas enfim, não me arrependo. Então, quando eu fiz essa transição, todo mundo falou, gente, mas ela tá maluca, né? Ela vai sair para vender bolsa, tal, enfim. Mas é uma história muito linda que a gente construiu. É uma história de consolidação de um segmento. Eu falo também que você empreender no Brasil com todas as adversidades que tem é um MBA. Então, cara, o que eu aprendi nesses últimos anos, nessa jornada, e que eu aprendo ainda diariamente, assim, eu não teria absorvido esse nível de conhecimento e de resiliência e de estrutura mesmo, do ponto de vista profissional, sendo executiva em lugar nenhum, assim. Acho que é um aprendizado diário, né? E quando a gente fala em aprendizado, né, a gente fala muito em questão de erros, né? E assim, gente, é comum. Eu acho que no empreendedorismo a gente vai errar muito até conseguir atingir algumas coisas. E eu gostaria que você comentasse com a gente um erro que você teve, que teve uma grande lição para você, que a gente possa impulsionar alguém que, errar é normal, mas a gente precisa dar o próximo passo, Sim. né? Olha, são vários. A gente erra bastante, acho que na vida, né? A gente vai aprendendo e se adequando. Acho que assim, aconteceu algo na minha empresa que acontece em muitas empresas e pouca gente fala sobre isso. Então, eu tive uma pessoa numa posição de liderança, onde ela era responsável pela parte financeira da empresa, você sabe dessa história. Sim. E, obviamente, eu deleguei várias funções financeiras para ela, é um cargo de confiança, e essa pessoa desviou, né, dinheiro da empresa, então foi um baque, assim, violento para mim, enquanto pessoa, para a empresa, eu não esperava, foi uma decepção. Enfim, e aí a gente vai aprendendo que empresa tem que ter controle também, né? A gente começou os processos... que a gente acaba criando confiança, né? Sim, então, é um cargo de pessoa confiança, que tá, né? CFO, enfim. numa posição de C-level tem isso, né? Exato. Mas, infelizmente, a gente não... Precisa de controle e processo, não tem jeito. Principalmente Esse foi o maior aprendizado. Nossa, acho que acompanhar... Foi. Acho que foi. Porque foi muito pesado, assim. Foi um negócio que realmente eu não esperava. E abalou até o seu emocional. Não, abalou meu emocional, abalou da minha vida pessoal e profissional, né? A empresa, obviamente, teve ali um rombo de caixa, enfim, várias coisas aconteceram e a gente teve que se reestruturar com relação a isso. Mas, assim, são vários desafios, né? Você sabe que a gente tinha loja física e isso também, até o vídeo viralizou, ficou super, né? A história ficou super conhecida. Então, tentaram entrar 2 vezes na nossa loja. Assim, empreender no Brasil, no varejo do Brasil, no varejo de luxo, é muito complexo, né? Então a gente vai se adaptando, se adequando, enfim, diariamente, pensando em novos processos, em novas formas de levar uma experiência bacana para o público, mas que também traga segurança para todos, para a empresa, para a equipe e tudo mais, né? Os desafios são gigantes, assim. Eu acho que desafios entre erros e acertos. Poderia, talvez, alguém ter te falado alguma dica?
Tipo, que você levaria assim... Meu, se tivessem falado lá no início que 10 anos é chão, né? Nossa, chão. É muito tempo empreendendo. E às vezes, meu, é um toque que faz a diferença. Sim. Que hoje, com certeza, com a maturidade que você tem, né, de empreender há 10 anos, você consegue falar com alguém que está iniciando. Por exemplo, o que você fez de tocar algo em paralelo. No início da New Squad... Eu poderia ter feito isso, né? Mas eu acho que assim, o empreendedor é muito sonhador, né? Então a gente tem aquele sonho. A gente às vezes demora para pivotar o nosso próprio negócio. Foi algo que eu aprendi também na jornada, sabe? Ser mais pé no chão também. Porque a gente idealiza muitas coisas e assim, quase nada sai do jeito que a gente idealiza no empreendedorismo, na jornada do empreendedorismo, né? Acho que você também compartilha um pouco disso. Eu acompanhei sua trajetória também. Então é algo que... Hoje eu sou mais pé no chão, eu tomo as decisões com mais cautela, até de movimentos, né? Seja abrir uma loja, fechar uma loja, assim, tudo eu faço com mais cautela, porque realmente, assim, eu sou uma startup ainda, é uma empresa com limitações de caixa, limitações financeiras, então todo movimento ele tem que ser muito bem pensado. Obviamente, assim, não tem garantia de que o movimento vai dar certo ou não, mas a gente tem que mitigar ao máximo os riscos aí da jornada, porque são vários, né? Como a gente sabe. Exato, então acho que é isso, né? Assim, a gente nunca vai deixar de sonhar, porque eu acho que o empreendedor já tem isso, né, no seu DNA, ser sonhador, ter muita coragem, mas talvez é isso, é mitigar um pouco pra gente tentar ser mais assertivo. A gente não vai acertar sempre, mas essa é a jornada. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente também ter esse autoconhecimento, entender isso, faz com que a gente fique um pouco mais tranquila no nosso dia a dia empreendendo. E ter apoio também, sabe? Uma equipe que de fato esteja coesa com as estratégias da empresa. Isso eu acho que é mais difícil, na verdade. Assim, foi muito difícil eu conseguir azeitar um time que de fato entendesse como funciona a empresa e que tivesse coeso com os valores, com a forma, os processos e tudo mais. Enfim, então acho que esse é um desafio meio que global, né? Todo mundo tem esse desafio. Mas hoje você tem algum processo que já está organizado, assim, quando entra alguém, o que faz, não, os processos da empresa... Repassar essa cultura, né? Porque eu acho que tem muito da Leilani na Cansei e Vendi. Tem. Que... Isso eu tenho tentado tirar, inclusive, porque eu acho que a empresa ela tem que sobreviver independente do empreendedor, né? Se eu decido sair da gestão executiva da minha empresa, ela tem que continuar ali gerando resultado, enfim, crescendo e tudo mais. Então é algo que eu fiz esse trabalho nos últimos anos, até para sucessão, enfim. Hoje eu tenho um braço direito e esquerdo que é a Paula, que você conhece, né? Que é a cara da Cansei e Vendi, assim como eu, acho que até mais. As pessoas reconhecem a Paulinha. E a Paulinha é uma pessoa que, cara, ela teve um processo também de amadurecimento junto, apesar dela não ser empreendedora, ela se tornou uma empreendedora na Cansei e Vendi. Intraempreendedora, né? Não, faz as coisas assim, dentro da empresa como se fosse dela. Totalmente. E a Paulinha, assim, resolve BOs, assim, dos mais complexos aos mais simples diariamente, junto comigo. E ela é essa pessoa que eu tenho essa troca, né? Porque a gente precisa. Senão a gente fica sozinha ali. Eu sou a única sócia executiva do meu negócio. Não tem outras sócias que atuam, né como executivas da Cansei e Vendi. Então eu precisava ter alguém, assim, no dia a dia, me dando esse apoio para tomada de decisões e para resolução de problemas. E acho que é importante isso também, você ter com quem contar no dia a dia, né? Em qualquer negócio, enfim. É importante essas pessoas de fato de confiança, que às vezes a gente erra, né? Como eu contei há pouco, mas enfim, a gente vai... eu vou trazer um gancho aqui em relação de problemas, né? Que nem você falou, assim, problemas no empreendedorismo a gente tem todo dia para resolver. E acho que hoje, né, a gente recebe muitas informações, né? Hoje a rede social, o que é ótimo, né? A gente consegue entender o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, no momento. Mas a rede social hoje, muitas vezes, né, ela transmite... Eu tô trazendo isso para o empreendedorismo, que empreender é lindo. Não deixa de ser lindo, mas existem muitas coisas por trás, né, que eu falo muito que é o mito do empreendedorismo. Eu passei por muitas coisas, tive co-founder por um período, e teve uma das coisas que eu aprendi muito, que foi, por exemplo, às vezes o sonho é seu,
Tem pessoas que não vão entrar naquele sonho com você e tá tudo bem, só que você tem um time, né, para amadurecer isso, para entender. Então, assim, o que tu achas que é, assim, um mito do empreendedorismo, né? Que é muito passado, mas que na vida real é outra coisa. Nossa, eu acho que essa romantização, essa, né, glamorização que a gente vê em internet de determinadas pessoas e coaches, né, de internet que vendem a jornada empreendedora como, o sucesso, muito fácil, é tudo muito, basta querer, basta fazer, Gente, não, assim, é muito complexo, né? E teve uma época que eu dei aula de empreendedorismo no INSPER e essa era a primeira coisa que eu falava para os meus alunos, assim, quando eu começava a aula, eu falava, gente, esquece toda a glamorização que vocês veem por aí da jornada empreendedora, porque, de fato, assim, os problemas são problemas reais, você tem um passivo real, você é a pessoa física que responde pelos passivos daquela empresa, você tem, né, um quadro de funcionários, você tem uma responsabilidade ali que você não vai ter na sua vida de CLT, né? Então, é um outro nível de comprometimento e, de fato, assim, o liability é gigante, você tem que estar disposto e preparado para isso, porque senão não é para todo mundo, não é, e tá tudo bem também. Eu até hoje falo, nossa, talvez se fosse hoje, eu não sei, sabe, eu estaria ainda... Não sei qual seria a decisão. Não sei qual seria a decisão, porque, gente, é pros fortes, assim, é muita coisa que acontece o tempo inteiro, assim, desde problemas tributários até problemas de gestão de pessoas, né, e coisas que são completamente fora do seu controle, tipo, entrarem na sua loja, enfim, esse tipo de coisa para quem tá no varejo. Não conseguiram entrar na loja porque tinha diversas câmeras, alarmes, tinham várias portas ali, mas assim... Cara, você tá sujeito a uma série de eventos, né? Eu acho que nesse papel de ser, né, a gente precisa ser muito resiliente. Muito. E aí eu trago um tema aqui pra gente falar que a gente até conversa muito, né? Que é assim, como a gente cuida, né, do corpo, da mente, do espírito, pra gente estar bem. Porque se a gente não está com a mente bem, eu acho que nesses 10 anos, você entendeu, eu empreendo há 3 anos. E se eu não estou com a minha mente boa, eu não vou conseguir fazer com que o meu negócio esteja bem, com que o meu negócio prospere. Então, eu fui achando alternativas. Eu já fiz Muay Thai. É que eu enjoo muito das coisas, né? Então, fiz Muay Thai, depois fiz Speed, né? Tenho a minha bike Speed, que agora tá aposentada. Mudou já. E eu acho que até eu vi essa semana um vídeo que a gente encontrar um hobby. Sim. Né? E aí... Esse ano eu tinha como meta um novo esporte, comecei a fazer tênis, tô apaixonada, né? Tu acompanha. Sim. E eu te acompanho também, né, Lê? E eu vi que a gente trocou sobre isso, que você falou, gente, eu achei algo que eu estou apaixonada. Estou apaixonada, o surf. Que é o surf. Né? E você faz também curso de cerâmica. Fala um pouco pra gente da importância disso na sua vida, cara, como empreendedora. Chegou um momento na minha vida que eu falava, gente, eu não tenho momentos de prazer. Assim, é só realmente responsabilidades, né? Eu sou mãe também, que é uma baita de uma responsabilidade. Eu sou mãe da Cansei Vendi, sou mãe da Kiara. Então, chegou um momento que eu parei, me olhei e falei, tá, e cadê os momentos de prazer da Leilane? Assim, não tem. E isso me assustou até. Aí eu coloquei como meta pra mim foi no ano passado, de procurar coisas que não eram pra monetizar, enfim, que não eram monetizáveis, tipo, era realmente um hobby, algo que me desse prazer. E aí eu coloquei, eu sempre gostei muito de mar, gostei muito de praia, gostei muito de água, e eu tinha um medo, porque eu achava que eu não ia conseguir ficar em pé na prancha, né? Então eu tinha um receio de começar a surfar, porque eu falava, acho que isso não é pra mim, eu não sei se eu sou boa. E aí eu fiz uma aula, e na primeira aula eu consegui ficar em pé, eu falei, nossa, me achei. Gente, assim, eu tô amando, eu saio da água, assim, totalmente renovada, recarregada, sabe? É sensacional. Obviamente, não é sempre que eu consigo, porque eu tenho que ir pra praia ou pra fazenda, enfim, né, pra fazer a aula. Estou ainda aprendendo, mas, nossa, tá sendo algo muito positivo pra mim. E a cerâmica também foi outra coisa que eu me encontrei. Eu comecei a fazer cerâmica. A cerâmica e o surf também, né? Os dois. Qualquer esporte, né? Tem algo bem legal, porque você deixa o celular. Eu sou uma pessoa que eu tô muito conectada o tempo inteiro. A minha empresa é uma empresa digital, né? De essência. Então, enfim, o Instagram da Cansei Vendi, ele é o nosso principal captador de clientes, de leads e qualificados, enfim.
Então eu tô sempre muito conectada e são momentos que eu me desconecto e me conecto comigo. O surf é um e a cerâmica eu fico 4 horas ali, totalmente imersa naquilo, fazendo a cerâmica e putz, foi outra coisa que eu me achei também, que eu adorei, assim. É isso, é desligar. É um momento que a gente não pensa no nosso negócio, porque automaticamente é o que você falou, a gente tá quase sempre tentando resolver coisas. E como a gente é empreendedora, não sei se isso acontece com você, mas comigo, quando as pessoas viram eu postando cerâmica, aí uma amiga falou assim, ai, vamos abrir uma loja de cerâmica. Eu falei, não, mas eu não quero monetizar isso. É um negócio que eu tô fazendo. É um hobby. É um hobby. Ela tá insistindo. Eu não sei se eu vou acabar cedendo e vou abrir uma lojinha de cerâmica em algum momento, mas enfim, por enquanto tá só como hobby. A troca de empreendedor é isso. E eu acho que eu postei ontem um vídeo, né, de um ator que falou, faziam 25 anos que eu não encontrava nada que eu gostasse, e ele começou a jogar tênis, porque é isso também, como das pessoas, né, do seu meio vê que você tá aprendendo algo, né, eu comecei depois dos 30 a jogar tênis. E eu surfar com 38 anos, amiga. Aí as pessoas voando, e aí esse ator falou assim, gente, no primeiro mês, eu apaixonado por tênis, ele tava se sentindo culpado, nossa, como que eu tô gostando tanto disso? Porque a gente, às vezes, limita as coisas que a gente não pode ter prazer, que é o que a gente tá precisando, às vezes. É óbvio. Então, o hobby vem pra isso. Cara, é aquele momento nosso, e que nem tu falou, eu fico 4 horas, porque a gente, às vezes, quando empreende, nossa, a gente se sente culpada em parar 4 horas, em desligar, em parar 4 horas, mas que, às vezes... Esse momento vai refletir tanto na nossa produção, né? E a gente sempre troca, né? Eu tô apaixonada por isso, né? Sim, e você tá mandando super bem no tênis também, né? Tô gostando de ver. Estamos arrasando. Bom, falar em arrasar, agora vamos trazer algo que eu acho fenomenal na Cansei e Vendi. Né? Tem se falado muito, né, de comunidades, né, dessa construção, né, junto com clientes. E eu vi um movimento, né? A gente já palestrou juntas, então já ouvi muito, né? Sobre a Cansei e Vendi. Eu te admiro muito como fundadora, Lê. Eu acho que já te falei isso algumas vezes. Mas você também trouxe algo que foi muito diferente, que foi a sociedade com a Luana Piovani. Sim. Né? Numa época que hoje eu Ninguém fazia isso. Ninguém fazia. Hoje há um movimento, né? Das celebridades, né? Terem aí um equity do negócio, serem sócios. Mas você teve esse insight lá atrás. Cara, nem fui eu, tá? Foi a Luana. Mentira, isso não partiu de mim. E é engraçado, porque a Luana, eu sempre admirei muito a Luana, a autenticidade dela, a forma como ela se coloca. Eu vi um meme esses dias, eu até mandei pra ela, que era assim, a mulher, ela tem 3 fases. A fase que ela não gosta da Luana Piovani, a fase que ela entende a Luana Piovani e a fase que ela fala, meu Deus, essa mulher sempre esteve certa. Eu acho que, né, as mulheres maduras hoje, assim, todas as minhas amigas adoram a Luana Piovani. Todas falam, gente, ela é necessária, ela é uma mulher necessária, porque ela sempre esteve muito à frente do tempo dela, se colocando como poucas celebridades se colocam, né, se posicionando de uma forma, né, bem autêntica e trazendo pautas muito importantes. E hoje, acho que com a maturidade do público que segue ela, que são mulheres maduras, né? Mas, enfim, a gente vê o quão importante é ter uma figura pública assim, como uma mulher, né? Como a Luana Piovani, que se compromete, que se posiciona, né? Que toma partido das coisas. E eu sempre gostei dela. Eu não tive essas 3 fases. Eu sempre gostei, sempre admirei a Luana Piovani. Nós somos muito parecidas, inclusive. Eu concordo. Eu também me posiciono bastante, né? Às vezes até mais que eu deveria, enfim. Mas é isso, eu não me arrependo. Eu acho que isso faz parte da minha personalidade. Eu também tenho os meus valores ali muito bem definidos. Então eu gosto de me posicionar com relação a algumas coisas. E a Luana, ela não era minha amiga. Nós mandamos uma mensagem para ela, ao quê? Acho que tem 6 anos já que a Luana é sócia da Cansei e Vendi, que ela entrou. Ninguém fazia, de fato, esse Media for Equity. Foi algo que a gente fez, que foi inovador, mas que foi também de uma forma muito natural. Não foi planejado isso.
Nós mandamos uma mensagem pra Luana e falamos, Luana, a gente gosta muito de você. A Luana não faz publicidade, eu não sei se você já reparou, né? Nossa, Assim, é raríssimo a Luana fazer publicidade. Por isso que quando ela posta alguma coisa, o retorno é absurdo, violento. Porque se ela tá postando, ela de fato acredita naquilo. Engaja muito mais fácil. Engaja muito mais do que artistas que ficam fazendo publicidade de 5 em 5 minutos. Então, assim, a Luana, ela tem um retorno, né, de mídia, assim, impressionante. E aí a gente mandou uma mensagem pra ela porque a gente queria fazer uma ação com ela. E a Luana consome em brechó desde que ela tinha 18 anos de idade, né? Então ela eu já vive vi o tempo isso. Que ela morava fora. Sim, enfim. ela morou em Nova York, morou em vários lugares, enfim. E aí ela respondeu falando assim, eu tô indo pra São Paulo, eu quero uma reunião com vocês. Eu falei, tá bom, então a gente marcou a reunião. Eu tava no Peru, na época, a minha sócia me liga e fala, na época a minha sócia era a Carol, me liga e fala, Leilane, a Luana quer ser nossa sócia. Eu... Oi? Mas de onde veio isso? Ela falou que se identifica com o negócio, ela gosta muito de brechó, consome brechó, gosta da marca da Cansei Vendi, gosta do posicionamento da empresa, quer ser sócia. Eu falei, demorou. Bora. E quando ela anunciou a sociedade, nossa, foi um sucesso absoluto. Assim, a gente ganhou, no dia que ela anunciou a sociedade, 90 mil seguidores. Foi um negócio em um dia, né? Muito bom. E até hoje a Luana sempre engaja e posta. Uma dica para quem tá pensando em fazer isso, assim, como que você trabalhou a parte jurídica? A gente fez um vesting, né, com ela, onde ela tinha, por um tempo, ela tinha algumas obrigações ali, e em troca de equity, né, de ações. Então, foi dessa forma que a gente fez. Eu acho que é a forma mais segura, né, para todo mundo, enfim. E tem artista também que não quer entrar no contrato social. Então, tem algumas formas jurídicas de fazer. E o vesting, ele dá essa tranquilidade para ambas as partes se conhecerem. O vesting é um namoro, né, para ver se de fato... um time para realmente ver se de fato acontece, se faz vai sentido, funcionar. se dá match. Isso, exato. Foi assim que nós fizemos. Legal. Isso acho que dá até pra gente considerar uma inovação. Eu sempre falo assim que a inovação, né, ela pode ser ponto de partida ou ponto de virada. E dentro da Cansei Vendi, assim, eu já acompanhei algumas fases, né? Já ouvi você comentando que você, né, você começou com uma plataforma, depois você trouxe CTO para dentro. Nós temos CTO. Como que você considera assim um pouco a inovação? Bem que assim, a inovação não é só tecnologia, né? Mas no seu caso, por você ser uma fashion tech, isso faz diferença. Sim. A Cansei Vendi, ela começou num modelo mais tradicional e você fez essa implementação. Como que você consegue falar sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista? Então, até hoje a gente tenta inovar o tempo inteiro, né? E conforme vão mudando as estratégias, a gente também muda, a gente tem que ter algumas novas estratégias de inovação para sobreviver no mercado. Exato. O mercado do varejo está super complexo no Brasil, acho que vocês né, têm acompanhado. O mercado de second hand, especificamente, passa por um momento muito delicado. A gente acabou de ver um player grande fechando, né, encerrando a sua operação. Então, assim, é um momento muito desafiador para esse segmento especificamente, não é um segmento fácil, é um segmento que eu entendo que tem que passar por uma consolidação, é um segmento que no Brasil não tem barreira de entrada, então tem muitos players e aí ninguém de fato consegue fazer a atração que deveria e de fato consolidar esse mercado e ficar grande o suficiente. Então, eu entendo que é um mercado que tem que passar por uma consolidação de alguns players para ficar robusto. Enfim, mas também tem aí alguns desafios, né, de varejo mesmo, que aí o varejo inteiro de moda tá passando, né, com a vinda desses apps, né, chineses e tudo mais. Enfim, tem várias coisas que impactaram, né, a performance do varejo nos últimos anos, até os jogos, esses jogos tiraram também recurso. Então é um mercado que está passando por um momento muito desafiador. E a gente tem que pensar, de fato, em coisas diferentes e inovadoras o tempo inteiro. Na plataforma, eu não sei se já vendeu com a gente, acho que não, né? Acho que não. Quando você vende conosco, o vendedor, ele pode usar o crédito que ele tem para resgatar para a conta dele ou usar no próprio site com bônus. Então, isso foi algo que a gente fez ali. Na verdade, foi uma ação comercial, né? Não foi nem de tecnologia, envolve tecnologia, lógico, porque ele usa já o crédito dentro da plataforma. Então, tem ali um sistema para isso. Mas foi uma inovação que a gente fez no mercado para que o cliente vendedor, porque
vários vendedores, eles não querem, eles querem comprar outra peça. Eles vendem porque querem comprar outra peça. Antes era só retirar, era sacava. Só sacava. Agora ela pode usar esse crédito na própria plataforma. Estratégia para a pessoa, para o dinheiro se manter dentro da empresa, exatamente. E para o vendedor, eles adoram. Então, tem várias clientes. A Monique, da Mimo, ela é super vendedora da Cansei Vendi. Semana passada ela falou, vem aí se eu tenho crédito na minha área do vendedor. Ela tinha lá um crédito, aí ela já, então já vou aproveitar aqui, já pegou, ganhou o bônus, e é maravilhoso. Então, isso foi uma demanda que veio dos nossos clientes e nós introduzimos, né, no negócio. Eu ia até perguntar isso, assim, porque eu trabalhei muitos anos como executiva e eu era consultora de inovação, que é a minha especialidade, e eu ia até grandes corporações, médias, e organizava um programa de inovação, que era da ideia ao lançamento do produto. E a gente abria muito para os colaboradores, porque muitas vezes, né, a gente não tá ali no dia a dia tocando alguma frente que pode ter uma melhoria, né? Então, a pessoa que tá lá vai saber onde está, às vezes, o problema que a gente que está em outro, né? Às vezes, como executiva, CEO, não consegue enxergar. Como que dentro da Cansei Vendi você faz isso, Lê? Você incentiva as pessoas a inovarem? E até mesmo como que você pega dos clientes? Dos clientes, nós somos uma empresa muito humanizada. Então, a gente fala, né, que na Cansei Vendi você não vai falar com um bot, né? Você tá falando com pessoas. Então, a gente tem essa premissa e a gente se desenvolveu dessa forma e a gente tem esse relacionamento muito próximo com o consumidor, justamente porque nós mantivemos a humanização em vez de fato, né, colocar outras formas de chatbot, enfim, que é o que tem acontecido com o mercado no geral, né? Obviamente a nossa estrutura ainda permite isso, talvez em algum momento isso não vá mais funcionar, vai ter que ser algo híbrido, mas a gente pretende manter essa humanização, assim, para sempre na Cansei Vendi, porque a gente entende que isso é um diferencial, assim, você tá falando com pessoas, você tá se relacionando com pessoas, e eu acho que isso é muito importante para desenvolver uma conexão real de cliente e empresa. E vocês desenvolvem muito uma conexão real, né? Eu vejo que vocês têm muitas pessoas que são próximas, né? Até você comenta comigo assim, a gente tem a lojinha da Cleo. Sim. E tem até um livro que eu gosto muito de citar, que é o Super Fãs, do Pat Flynn, que ele fala, né, que às vezes que você precisa ter alguns clientes que são aqueles fãs que vão defender a sua marca a qualquer custo. Sim. Né? E eu acho que vocês construíram isso na Cansei Vendi. Vocês têm a Cleo Pires, a Narcisa. Gente, que ela é um sucesso. Quando eu já assisti uma live dela. A gente já jantou com ela também, lembra? Sim, a Narcisa virou amiga, né? Então, ela começou como uma parceira comercial e virou amiga. Comentar um pouco sobre isso, assim, como que você consegue, né, fazer essa conexão. Acho que é genuíno seu, né, Lê? Ou da essas empresa. Conexões vieram também muito da Luana, né? A Luana já era amiga da Cleo, uma amiga pessoal dela, da Narcisa. Então, ela também trouxe essas conexões e aí, obviamente, depois eu acabo desenvolvendo essas conexões, né? Essas lojinhas são muito bacanas, né? Porque são lojinhas de celebridades que engajam a marca. Mas nós temos também as nossas clientes que engajam a marca. As nossas clientes que defendem a marca. Às vezes a gente posta algum vídeo polêmico no Instagram e as nossas clientes, elas saem à nossa defesa. Assim, se alguém critica, a gente nem precisa responder. A gente vê as clientes já estão defendendo a marca. Isso é muito legal. Isso é a construção da comunidade. Isso, acho que a estratégia uma representatividade da cultura, né? Da marca, de posicionamento. Sim, e a estratégia de humanização, ela traz isso, né? Ela traz essa comunidade muito forte, né? E, enfim, porque é isso, elas sabem que a Leilane está ali por trás daquele negócio e ela consegue acessar a Leilane, ela consegue acessar a Paula, ela consegue acessar as pessoas e ela se sente ouvida, acolhida e isso traz conexões reais pro negócio, né? Eu acho assim que essas conexões, né? Eu considero o networking uma ferramenta poderosa e acaba sendo muito genuíno, né? Eu comento muito assim, né? Seja interessante e não interesseiro. Né? A gente já falou sobre isso de uma pessoa próxima, que tem gente que a gente entende que não tá ali para, às vezes, somar, agregar. E o networking poderoso, a gente precisa manter, a gente precisa alimentar isso.
né? Tipo, a gente se conheceu em 2018, né, Lê? E, tipo assim, foi uma conversa. E depois a gente foi, né, se aproximando. E virou uma amizade, né? Então é uma conexão muito né? real, que não são todas também, Exato, que vira e tá e tudo tá certo, tudo bem, porque tem né? diferentes Porque níveis de conexões. duas escorpianas que não são tão parecidas. Não são, algumas coisas são. Algumas coisas sim, né? Mas, assim, e o network gera negócios, né? Como que você vê isso? Assim, você tem algum exemplo? Acho que você já trouxe alguns, né? Que, por exemplo, a Luana faz essas conexões, mas você também, eu vejo que você faz muito isso. Eu tenho muita conexão. Tem algum exemplo para trazer pra gente, assim, de uma conexão que gerou um negócio? Eu tenho uma rede de mulheres muito fodas perto de mim, assim, a palavra é essa, sabe? Uma mulherada muito potente, muito atuante, assim, que é muito parecida a nossa rede, né? A gente tem várias amigas em comum. Enfim, e são mulheres que apoiam o negócio, né, de outras mulheres e que também engajam e conectam outras mulheres. Então, assim, hoje eu entendo que a gente tem uma rede muito poderosa, né, que a gente construiu. A gente tem vários grupos, sim, inclusive. Vários grupos, uma rede que se ajuda, que de fato, né, tá ali propondo coisas que agregam e não, sabe, enfim, picuinhas e tudo mais. São mulheres que estão ali para se ajudar, isso é muito legal. Muito, exato. E a gente faz almoços, né? Sim. Então a gente teve, acho que sexta passada que a gente almoçou. Sexta passada, E já a gente, né, tá combinando um evento, talvez eu não consiga participar, mas assim, vamos juntas pro Web Summit Rio. Sim. Né? Vamos ficar no mesmo Airbnb. Então Sim. a gente constrói laços e... Cara, quando precisa, o que eu acho legal também, né? Nos grupos a gente fala, tô fazendo um evento no meu negócio. A gente vai em peso. Exato, tem que apoiar, tem que ajudar, né? né? Isso, assim, acho que é muito mais... É um networking poderoso, acho que a gente construiu, e né? positivo. Vem construindo uma rede positiva, porque a gente não fala só de negócios, né? Às vezes a gente fala de desafios que a gente tem como mulher, desafios que a gente tem na nossa vida pessoal, né? Porque todo mundo tem. E por que não ter esse apoio de outras empreendedoras, de outras amigas, que às vezes até passam pela mesma coisa. Você é mãe, eu ainda não sou mãe, mas eu vou te apoiar e vou te entender. Mas você conversando com outra mãe que tá passando às vezes pelo mesmo problema, pela mesma situação, é até mais fácil, né? Traz um acolhimento e uma percepção de resolver algumas coisas que a gente não tá enxergando. Eu tinha aquela ideia, eu consegui resolver. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui para um dado, até que a gente, né, postou nas nossas redes, que é sobre mulheres. Tem uma pesquisa do BCG e da Harvard que traz alguns dados que, se existisse igualdade nos negócios, né, seria injetado cerca de 5 trilhões de dólares no PIB mundial. E a gente tem várias barreiras ainda para as mulheres empreenderem. Na The New Squad, a gente tem uma capacitação, que é o Acelera Squad, que a gente faz aqui na Startse. São 2 edições por ano, onde a gente tem marcas que nos apoiam. A gente tem mulheres que são palestrantes, né? A gente sempre traz mulheres que já chegaram lá, que é com esse intuito de incentivar outras mulheres a darem esse passo, né? Porque muitas vezes a gente não é convidada para sentar uma mesa, a gente constrói a nossa, né? Com muito desafio, mas muita coragem. Sim. A gente vem construindo grandes negócios. No seu entendimento, o que tu achas que hoje é uma barreira para que as mulheres ainda não empreendam tanto? Bom, aí entra aquele dado que a gente nem gosta de citar, mas que é presente, né? Que só 3% do investimento de venture capital no mundo é destinado a mulheres. Então, assim, isso já é, gente, um boicote, né? Não é nem uma barreira, é um boicote a mulheres no empreendedorismo, né? É muito mais difícil uma mulher conseguir sentar na mesa com o investidor e captar o recurso do que um homem. A mulher, ela tem que se provar 20 vezes mais, e com todos os desafios que a maternidade traz também. Então, você vê mulheres que têm filhos. Gente, a gente sabe que tem uma sobrecarga social em cima da mulher. Ela não é equalizado o cuidar dos filhos entre o pai e a mãe, não é, isso é um fato. Então isso tudo traz uma dificuldade para a mulher empreender, porque o empreendedorismo ele demanda demais da pessoa, né? E o homem ele tem ali
condições muito mais favoráveis para conseguir se entregar a essa demanda que é exigida no empreendedorismo do que a mulher. Então, os desafios são enormes, e isso traz uma sobrecarga de fato para a mulher, e não são todas que conseguem gerenciar isso, né? E assim, é super normal não conseguir gerenciar, porque, gente, não é fácil e não é. E a mulher, ela também. Tem a questão da independência financeira, né? Então, são poucas mulheres que têm essa independência financeira e que conseguem se planejar para empreender. Porque a gente já vem com outro dado, né? Por exemplo, 95% dos CEOs de grandes corporações são homens. Sim. Então, os maiores salários estão com os homens. Então, o chefe está com ele. Não, e mesmo mulheres na mesma posição de executiva salário. Não têm o mesmo salário, tanto né? que tem, né, tem uma meta da ONU, né, de até 2030 ter essa equalidade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, são muitos desafios. Muitos. E eu acho que o Squadcast também está aqui pra gente se apoiar. Sim, mais uma vez a importância da rede, né? Exato. E do apoio. Principalmente vindas de outras mulheres. Obviamente, essa pauta não é só nossa, os homens também precisam começar a trazer isso pra mesa. Mas, enfim, né? A gente tá se movimentando porque isso nos afeta diretamente. Exato. Né? Afeta nossos negócios, enfim. Mas nós temos mulheres empreendedoras que são uma potência. Você é uma, temos várias mulheres. Temos várias. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você pudesse tomar um café com uma mulher empreendedora do Brasil, do mundo, com quem você gostaria de sentar, tomar esse café? Olha, eu gostaria de sentar com a Serena Williams, né? Uau, que ela é uma tenista. Eu sou muito fã dela, eu acho ela muito incrível. Na verdade, ela e a Venus, as duas, eu acho a história delas fantástica. Elas acabaram virando empreendedoras, né? Exato. Da sua própria trajetória ali. São atletas, mas que, enfim, né? São atletas que mudaram a história do tênis, gente. Elas trouxeram a mulher preta pro protagonismo do tênis no mundo, assim, o que elas fizeram é histórico, é incrível, então eu gostaria de sentar com ela, com as duas, com a Venus e com a Serena. Gente, então, a gente vai fazer um take dessa parte e vamos marcar elas, quem sabe já a gente pensou? Já pensou? Vamos tentar? Vamos tentar. Agendar esse café. Muito bom. Lê, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, você é uma inspiração para nós. Uma amiga que eu admiro muito, que eu acompanho, que eu faço questão de estar sempre perto. Eu também. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo. Adorei o papo como sempre. Vou te dar um abraço. Foi maravilhoso. Finalizamos mais um Squadcast. Se você conhece uma mulher que precisa dessas dicas incríveis que a Leilane trouxe aqui para nós, marque aqui essa mulher e compartilhe. Até o próximo!